Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Então vamos lá. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Versículo 21. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém? Até aqui, se você puder fechar os seus olhos nesse momento, vamos orar ao Pai. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo, Senhor, que o Senhor já tem feito, porque o Senhor já tem ministrado aos nossos corações nessa noite, através do louvor, das canções. Ó Deus, queremos adorar a Ti, Senhor, em todo o tempo, Senhor, que a nossa vida seja verdadeiramente um altar de adoração para o Senhor. Abençoa, Pai, essa reunião, que o Senhor esteja falando agora através da Sua palavra. Vem, Senhor, abençoando, vem, Senhor, em nome de Jesus, fazendo com que essa palavra venha gerando vida e gerando transformação em cada um aqui, Pai. Ministra a cada coração, que a Tua graça esteja sobre mim para ministrar ao Teu povo, Senhor. Nos usa como canal de bênção, Pai. Eu repreendo agora todo o mal, tudo aquilo que vem distrair, tirar a atenção do Teu povo para aquilo que é o mais importante, que é a Tua palavra, Senhor. Nos abençoa, Pai, nos usa em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 1, 18 ao 21, fala algo muito importante, que é sobre a redenção que é em Cristo Jesus, através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus, se você ver aqui o versículo 19, fala: nós não fomos comprados nem com ouro, nem com prata ou ouro, mas nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento, que nossos pais nos legaram, no versículo 18, não foi com prata e nem com ouro, mas foi com o precioso sangue de Jesus. Amém? Nós vivemos num tempo difícil, né? Estamos na pandemia, né? Durante a pandemia eu não vim aqui, não deu, a igreja ficou fechada um tempo, lá o centro familiar também ficou fechado um tempo, mas lá no centro familiar nós voltamos em julho, e Deus tem abençoado, apesar de todo esse distanciamento que nós temos que manter. Nós vivemos num tempo muito complicado, né? Que nós estamos vivendo um tempo muito difícil. É distanciamento, é álcool gel, é não sei o quê, e nós temos um tempo que a medicina está correndo desesperadamente atrás de uma vacina. Nós temos visto, querido, que a vacina é a prioridade número 1 agora, de todos os cientistas. Várias empresas multinacionais gigantescas, em todos os países, na Rússia, na China, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Europa ali, todo mundo está atrás de uma vacina que venha servir como um imunizante, né? Que venha imunizar a todos. Porque qual é a função de uma vacina? A função da vacina é imunizar, né? Quando nós tomamos uma vacina, ela nos imuniza e gera em nós, cria em nós anticorpos que nos faz resistir ao vírus, ou os cientistas chamam de antígeno, que pode ser um vírus, pode ser uma bactéria. Então, quando nós recebemos esse vírus no nosso corpo, né, nós temos visto quantas pessoas nós perdemos nesse tempo por causa desse vírus. Então, isso é o que? É um antígeno. Esse vírus chama-se cientificamente antígeno. Ele pode ser um vírus ou uma bactéria. E quando ele entra no corpo, ele começa a destruir as células. Então, o que é a vacina? A vacina, ela vai servir como imunizante, tá? Ela imuniza a pessoa, e quando aquele vírus chega, ele vem com menos força, ele vem bem fraco, então ele não faz efeito nenhum na vida daquela pessoa. E nós precisamos, no tempo que nós estamos vendo, dessa vacina desesperadamente. As pessoas correm atrás, os cientistas são bilhões e bilhões de reais e dólares que eles vão pagar para poder obter isso, que eles já estão pagando.
Então a gente vê que nós precisamos de algo, né, que venha nos trazer essa libertação, essa liberdade. Nós estamos com a vida privada, né, uma vida meio que fechada ainda, apesar que tem gente que acha que já acabou tudo, né? Está por aí bagunçando, aproveitando, já andando sem máscara para cima e para baixo, que eu acho um absurdo, mas, infelizmente, cada um tem sua cabeça. E eu fico vendo aqui, nós estamos falando sobre o sangue de Jesus. E aí, o que acontece? Nós precisamos, a vacina é uma coisa, mas existe o quê? Existe antídotos para doenças, né? Existe algumas, eu tive pesquisando um pouquinho, biologia e ciência para poder falar isso para vocês. Existe antídotos. O que é um antídoto? O antídoto, ele faz efeito depois que a pessoa já está com a doença, diferente da vacina. A vacina, ela imuniza a pessoa. A pessoa que não pegou aquela doença, quando toma vacina, ela fica imunizada e ela não contrai aquele vírus. Agora, o antídoto é o quê? Ele é um remédio que vem para depois que a pessoa já foi contaminada. Qual é o maior antídoto que nós temos hoje, mais conhecido, que é o soro antiofídico, que é um soro que é para picada de cobra, né? Picada de cobra. Esse irmão, o irmão lá da igreja do pastor lá, ele tomou uma picada, você viu no Face o Valmir? Foi picado por uma jararaca essa semana. O pé do irmão ficou super inchado, mas ele está bem, por quê? Porque tem o soro antiofídico, que a pessoa vai lá no hospital e já aplica aquilo ali, já corta o efeito do veneno. Imagine só, existe um antídoto para cortar o efeito do veneno, queridos. E aí é o quê? É um soro, né? Eles chamam de soro antiofídico. Então tem vários tipos de soro. Para outros tipos de coisa também. Para tétano você toma quando é criança, botulismo, raiva. Então existe isso. A ciência já conseguiu isso, tá? Mas nós não temos ainda algo que você tome depois que você contrai o coronavírus. Então a ciência está avançando com certeza. Mas nós temos que entender que isso é um antídoto. E eu queria pregar sobre isso, ó. O tema de hoje, o antídoto que nos livra do mal. Existe um antídoto na Bíblia que nos livra do mal. E aí eu vou explicar isso para vocês. O que acontece? Como é que é feito o soro, o antídoto? O que eles fazem? Eles pegam aquele vírus, eles injetam em um animal. O animal geralmente é um cavalo. Eles pegam um cavalo e eles pegam o vírus e injetam no cavalo. E aí o cavalo, o que ele faz? Ele cria anticorpos. Ele automaticamente deixa algumas semanas o cavalo com aquele vírus. E ali o cavalo cria anticorpos. O que eles fazem? Eles separam, tiram uns litros de sangue daquele cavalo e daquele sangue eles separam o plasma. O plasma eles separam. E do plasma é feito o quê? O soro. Amém? Então eles deixam, esse plasma passa por várias fases, né, de processo de purificação. Eles purificam esse plasma, há um controle de qualidade para que aquilo se torne o quê? Um antídoto, para que quando a pessoa for picada pela serpente, ela receba aquele antídoto, e aquele antídoto faça efeito e cure a pessoa, e o mal, e aquele veneno não faça mal para aquela pessoa. Mas nós lemos aqui que o sangue de Jesus, ele é o sangue que tem poder, porque foi o sangue que nos comprou, não foi com dinheiro, não foi com prata nem couro, mas Jesus teve que morrer e verter seu sangue. Então, se nós temos hoje um antídoto para esse tempo, para nos livrar de todo mal, esse antídoto hoje é o sangue de Jesus, querido. Então, imagine só, no caso da ciência, eles aplicam no cavalo, então precisa ter sangue. Precisa pegar, tem que ser no sangue do cavalo. Aí no sangue eles tiram. Então Jesus veio para quê? Jesus, a Bíblia fala aqui, ó, olha só o que fala no versículo 19. Precioso sangue como de cordeiro. Cordeiro o quê? É um animal. Jesus também veio representando um animal, um cordeiro. Como aqui o sangue do cordeiro que nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Nós temos um mal, querido, na sociedade, nós temos um mal, e esse mal precisa ser controlado, esse mal precisa ser destruído, que é o que? É o pecado. Qual é o mal? Para que nós, se tivesse uma vacina para o pecado, seria bom, né? Só, pastor, tem uma vacina para o pecado? Toma essa vacina, não vai pecar mais. Mas a vacina, ela funciona assim, a vacina ela serve para imunizar pessoas que não contraíram a doença. E nós não, nós já nascemos no pecado. Nós nascemos no pecado.
A Bíblia fala que nós nascemos no pecado. Quando o apóstolo Paulo fala em Romanos 3, capítulo 23, ele fala assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos pecaram. O que Paulo está querendo dizer? O que a palavra de Deus fala ali no Salmo 51, quando Davi fala isso. Davi fala isso no Salmo 51, ele diz no versículo 5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então o ser humano, ele já nasce com o pecado original. Então se tivesse uma vacina, ela não faria mais efeito, porque a vacina é para pessoas que não têm a doença. E nós já temos a doença, nós já nascemos com a doença, nós já nascemos com o pecado. Então o que nós precisamos? Nós não precisamos de uma vacina, nós precisamos de um antídoto. Amém? E o sangue de Jesus Cristo, ele é esse antídoto que vem e nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus é o antídoto, querido, que nos purifica. A palavra de Deus fala em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, na parte B, Jesus nos ama e nos lavou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Nós fomos lavados com o sangue de Jesus, querido. Amém? Nós temos o sangue de Jesus que nos lava de todo mal, de todo pecado, porque o pecado é inerente a todo ser humano, já vem com o homem. Quando a pessoa nasce, já nasce com pecado. Você vê que Adão, o que aconteceu? Lá no Éden, quem é que estava lá? Quem é que estava lá no Éden? A cobra. Não é verdade? A serpente. Foi a serpente lá no Éden que seduziu o homem. A mulher primeiro, depois ela pegou o fruto, comeram, né? Conheceram do bem e do mal, o homem comeu ali junto com a mulher, eles ficaram conhecedores do bem e do mal, e isso gerou o quê? Gerou o pecado. Isso gerou o pecado original, que a gente fala que é o pecado de Adão, né? O pecado original gerou desde o Éden. Então o que aconteceu? A serpente, o que aconteceu? Adão, ele foi envenenado na onde? Lá no jardim do Éden, por essa serpente. O antídoto para o veneno da serpente é o quê? É o sangue de Jesus Cristo, querido. Porque o homem lá no Éden já foi envenenado pela serpente, querido. A serpente já picou Adão lá no Éden. Então, por causa desse veneno, dessa serpente sobre a vida de Adão, todos os homens pecaram. Não é que já é natureza humana, já é a natureza do homem. Todos nós nascemos no pecado, querido. Mas nós precisamos resolver esse problema. Nós precisamos resolver essa situação. E aí o que acontece? Nós precisamos aplicar em nós esse antídoto, que é o sangue do Cordeiro Jesus Cristo, que foi vertido por nós na cruz do Calvário, querido. Que você possa receber o sangue de Jesus Cristo sobre a sua vida nessa noite, querido. Que você possa receber esse sangue de Jesus Cristo sobre a sua vida nessa noite. E o que faz, pastor? Como é que funciona isso? A aceitação genuína do sacrifício de Cristo, querido, é o antídoto que nos livra de todo mal. A aceitação genuína de Jesus Cristo. Nós precisamos aceitar Jesus de verdade, querido, de todo o coração. Nós precisamos aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador. Se você que entrou aqui hoje ainda não tomou essa decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então não saia daqui hoje sem tomar essa posição, querido. Não saia daqui hoje sem tomar essa decisão, porque é esse sangue que nos purifica, esse sangue que é o antídoto que nos livra de todos os males, de todas as enfermidades, de todos os pecados, porque por esse sangue nós fomos lavados, querido. Aleluia. Efésios 1:7 também diz: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados. Através do sangue de Jesus, os nossos pecados, eles são perdoados, querido. Aleluia. Tem solução para o pecado? Tem solução para o pecado. Através do sangue de Jesus, a redenção para os nossos pecados, há perdão para os nossos pecados. Nós podemos ser perdoados, querido, nós podemos ser perdoados, amém? Aleluia, porque nós nascemos em iniquidade. Então o ser humano já nasce no pecado original, no pecado de Adão, mas existe solução para o nosso pecado.
E é o sangue de Jesus Cristo, ele é o antídoto que nos cura, é o antídoto que nos sara. Quando nós recebemos esse sangue, também Mateus 26, 28 também fala: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. O sangue de Jesus foi derramado, o sangue de Jesus foi vertido naquela cruz, por mim e por você, para que nós pudéssemos ser alcançados por essa salvação, queridos. Se hoje nós podemos ser salvos, se hoje nós podemos estar libertos, é por causa do sangue de Jesus, que é o antídoto que nos cura, que é o antídoto que nos liberta, que é o antídoto que traz saúde para o nosso corpo, que é o antídoto que limpa, que nos purifica. É este sangue de Jesus. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia! Glorifica a Deus por isso, porque Adão foi envenenado pela serpente, mas hoje nós temos um soro para o veneno da cobra, né? Da serpente. E Jesus também proveu um soro, um antídoto para o veneno, para o pecado da serpente lá de Adão, lá do começo da história, querido. Ele é a propiciação do meu e do seu pecado. Aleluia! Porque se nós vivemos uma vida desregrada, uma vida de pecado, nós não seremos salvos. Nós não seremos salvos. Hebreus capítulo 12, 14 fala isso: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se nós vivemos uma vida de pecado, nós não teremos a salvação, querido. Imagine só se viver 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos na igreja, e quando você morrer, você ir para o inferno. Imagine só isso. Verdadeiramente, querido, né? Estaremos perdendo o nosso tempo, estando na igreja. Por isso que nós temos que ter uma vida de santificação, para que nós possamos alcançar a salvação. Jesus nos purifica de todo o pecado. Pastor, mas eu fiz isso. Não tem pecado que Jesus não consiga perdoar, queridos. Todos os pecados, para Deus não tem pecadinho nem pecadão, tudo Jesus pode perdoar. Imagine só, tem pessoas que se acham indignas, né? Eu não consigo, eu não vou para a igreja, porque isso, porque aquilo. Quero dizer uma coisa para você: todos os pecados são perdoados por Jesus, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, que a Bíblia fala. Mas se nós chegarmos diante de Deus com o coração contrito, a Bíblia fala, o salmista Davi ele fala: Deus não despreza um coração contrito e quebrantado diante dele, queridos. Se nós chegarmos diante de Deus com o coração contrito e quebrantado diante dele, ele nos aceita, ele nos perdoa, ele nos livra, ele nos guarda, ele nos protege no dia a dia, queridos. Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele, meu irmão. Aleluia! Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. E nós fomos comprados. Atos capítulo 20, versículo 28 fala que nós fomos comprados com seu próprio sangue. Coisa maravilhosa, queridos. O sangue de Jesus nos comprou para Deus, meu irmão. Aleluia, hoje nós não somos mais do diabo. Nós nascemos com a natureza pecaminosa. Mas entenda, hoje eu e você não somos mais do diabo. Entenda bem, porque esse é Satanás. Apocalipse capítulo 12, versículo 9 fala sobre ele, ó. Quem é a serpente? Apocalipse 12, versículo 9. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, olha só, a antiga serpente lá do Éden, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra com seus anjos. Quem é, querido, que engana a humanidade? Quem é, querido, que leva a pessoa a viver uma vida errada, uma vida de mentira, uma vida de falsidade, uma vida de ilusão? Quem é que faz isso? É o diabo, é Satanás. Ele fala aqui, ó, o grande dragão. Na visão de João, no capítulo 12, ele fala que ele é o quê? O grande dragão, a antiga serpente, querido. A serpente, ela que agiu lá, continua agindo hoje. Essa antiga serpente, João ele explica direitinho, ele fala que é o diabo e é
Satanás, querido. E ele está por aí. Diz que o Satanás foi lançado na terra e junto com ele veio os seus anjos, querido. Então nós temos que entender que muitas vezes são influências malignas que estão agindo nas nossas vidas. São influências malignas. Satanás, em todo momento, ele está tentando nos influenciar para vivermos uma vida de pecado, para vivermos uma vida errada, para vivermos uma vida em falsidade diante de Deus. Satanás, em todo momento, tenta nos influenciar, porque ele é o grande dragão, ele é a antiga serpente, ele é o diabo, ele é Satanás, e ele tenta, de todas as maneiras, nos afastar da presença de Deus. Em todo momento, ele lança o seu veneno contra mim e contra você. São ciladas que o diabo tem preparado contra a minha vida e sua vida. Este é o veneno de Satanás. Ele não desiste, ele vai continuar tentando, mas em nome de Jesus, sobre nós está o sangue de Jesus, querido. Aleluia! Sobre nós está o sangue poderoso de Jesus Cristo. Aleluia. Esse antídoto, se for atingido, não tem problema. Jesus Cristo tem o seu sangue. Vá até o sangue, corra até o sangue. Vá até Jesus, corra até Jesus. Corra até Jesus, pastor, eu pequei, não tem problema. Vá até Jesus, vá até Jesus. Passa ali o seu sangue, seja lavado com o seu sangue, porque esse sangue te purifica de todo o pecado, queridos. Mas o diabo, ele não desiste. Ele continua lançando setas, lançando os dardos inflamados, lançando, palavras de maldição, lançando, as suas mentiras contra nós, porque João fala no capítulo 8, versículo 44, que Satanás, ele é mentiroso, e desde antigamente, fala que ele sempre mentiu, e ele, quando mente, ele está falando daquilo que lhe é próprio, porque ele é o pai da mentira. Quem é o pai da mentira? O diabo, queridos. E o diabo, ele vem com as suas mentiras, ele vem com as suas ciladas, tentando nos seduzir, tentando nos enganar, tentando nos colocar, nas suas mãos. Ele quer que eu e você fiquemos na mão dele, querido. É isso que o diabo quer, mas nós, em nome de Jesus Cristo, vamos resistir até o fim, vamos lutar até o fim, não vamos aceitar, não vamos ficar prostrados, não vamos ficar parados diante do diabo, tentando nos afrontar, tentando se levantar contra nós, falando mentiras, porque ele é o pai da mentira, ele todo o tempo está mentindo. Quando ele diz para você, não tem problema, não aceita Jesus agora não, tem tempo ainda, dá para você esperar mais um pouco, pastor, sabe o que acontece? Eu tenho que resolver alguns problemas da minha vida ainda, depois que eu resolver isso, eu vou para a igreja. Isso é o diabo falando aos corações. Essa semana nós perdemos uma pessoa, e essa pessoa falou isso para uma irmã da nossa igreja, que foi na casa dessa pessoa e falou: olha, volta para Jesus, Jesus está te chamando, volta para Jesus. E essa pessoa falou para ela: não, eu tenho que resolver uns negocinhos que eu tenho ainda aí fora aí, eu tenho que acertar umas situaçõezinhas aí fora aí, depois que eu acertar essas situações, aí eu vou para a igreja e eu vou ficar firme. Não deu tempo, queridos, não deu tempo. Essa pessoa morreu essa semana. Nós precisamos estar alinhados com Deus, nós precisamos estar alinhados com a palavra de Deus, nós precisamos estar alinhados com a vontade de Deus, como a palavra de Deus fala ali em Romanos capítulo 12, versículo 2, precisamos ter a nossa mente renovada, uma renovação de mente, para que possamos compreender qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus, querido, para as nossas vidas. E não vamos deixar o diabo nos enganar, não vamos deixar Satanás nos enganar. Esse é o veneno do diabo, queridos. Ele continua envenenando a humanidade, ele continua lançando a serpente, a antiga serpente, continua lançando o seu veneno, aleluia, mas nós conhecemos a verdade, a palavra de Deus fala, que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós que conhecemos a verdade, precisamos ter uma vida de liberdade, porque este antídoto que é o sangue de Jesus Cristo, ele nos liberta, ele nos livra de todo o mal, queridos. Mas nós precisamos colocar em prática esta palavra todos os dias nas nossas vidas,
Precisamos colocar a palavra de Deus em prática, queridos. Não podemos aceitar a sujeira do diabo, não podemos aceitar as mentiras do diabo, querido, porque é isso que ele faz, e ele tenta nos seduzir, e ele tenta nos levar para o seu lado. Muitas coisas que o diabo coloca, muitos manjares, muitos pratos, né? Quantos pratos o diabo coloca diante de nós, quantas oportunidades que ele coloca diante de nós, e muitas vezes nós achamos que é Deus. Ai, Deus está abençoando, e não é nada de Deus, querida, não tem nada a ver com Deus. Mas nós precisamos entender isso, que o diabo está todo o tempo tentando, como o apóstolo Pedro fala na sua palavra 5, 1 Pedro 5, ele diz o quê? Que o diabo, ele anda bramando como leão ao nosso derredor, buscando a quem ele possa tragar. O diabo está como um leão também, ele quer nos comer, ele quer nos devorar. Isso é o diabo, queridos, ele está tentando nos devorar. Ele é como um leão. Aqui o apóstolo Pedro diz que ele vem como um leão, bramando como um leão, rugindo como um leão. Nós falamos aqui do rugido de Jesus, mas o diabo também, ele vem bramando, ele vem rugindo como um leão. Ele é o mentiroso, ele é o pai da mentira. Mas quando o diabo vem rugindo como um leão, nós temos que caminhar para aquele que é Jesus, que é o leão da tribo de Judá, queridos. Não podemos aceitar o rugido do diabo, mas podemos sim buscar as bênçãos, buscar a vontade daquele que é o leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, queridos. Ele é o leão da tribo de Judá, mas o diabo, ele é mentiroso, ele é enganado, ele vem enganando. Então a Bíblia fala que ele também ruge, ele vem rugindo, bramando é rugindo, como um leão, como um leão. O diabo, ele é o engano, queridos, ele é o engano. Como dizem, né, os mais antigos, né, os crentes mais antigos, falam assim, o diabo vem com como é que é? Sapatinho de algodão, é isso? E vem, sabe, devagarzinho, na ponta dos pés, querido, tentando nos seduzir, tentando nos enganar. E ele tentou seduzir Jesus. Se vocês lerem a palavra de Deus, Mateus, no capítulo 4, fala que Satanás apresenta para Jesus tudo que esse mundo pode oferecer. Ele leva Jesus, e ali ele mostra para Jesus as riquezas desse mundo, ele mostra para Jesus as glórias desse mundo, ele mostra para Jesus que Jesus poderia ser uma pessoa reconhecida, e aí ele fala, se você me adorar, Jesus, eu te dou tudo isso daí, porque tudo isso é meu. Então a glória desse mundo, ela pertence a quem? A antiga serpente, pertence ao diabo, queridos. E aí Jesus falou assim, não, toda vez que Satanás vinha e falava assim, ó, faça isso, diga para aquelas pedras ali se transformar em pão. Não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Aleluia. Pula lá de cima, ele cita o Salmo 91, que Deus dará ordem aos seus anjos, e eles vão te sustentar, você não vai cair, Jesus. Jesus fala assim, não tentarás ao Senhor, seu Deus. Está entendendo que o diabo ele vem, e às vezes ele usa a própria palavra de Deus para nos seduzir, e nós temos que ter muito cuidado. Será que nós estamos ouvindo, e a voz que nós estamos ouvindo é a voz de Deus? Ou será que a voz que nós temos ouvido é a voz de Satanás, que muitas vezes vem como uma serpente, que muitas vezes vem como um leão, bramando como um leão, mas ele muitas vezes também, ele vem com a voz e ele traz o engano, será que a voz que nós temos ouvido é a voz de Deus ou é a voz do diabo, tentando nos enganar, nos seduzir, nos afastar, nos oferecer tantas coisas que esse mundo tem? Então nós temos que estar atentos, querido, porque Mateus 26:46 fala assim, vigiai e orai. Não diz orai e vigiai. Porque ele diz, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca, né? A carne é fraca, porque nós somos feitos de carne e osso, queridos. Pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser evangelista, pode ser apóstolo, pode ser missionário, pode ser o diácono, pode ser quem for. Somos feitos de carne e osso.
Somos seres, como a Bíblia diz, né? Foi feito do pó e ao pó voltará. Da mesma maneira que nós fomos feitos do pó, ao pó nós voltaremos. Então isso mostra o quê? A fragilidade do ser humano, queridos. Nós temos que vigiar, nós temos que ter cuidado. E muitas vezes o diabo vem e tenta lançar medo sobre nós. Tenta lançar medo sobre nós. Vocês lembram de Elias, o profeta Elias, um grande homem de Deus, que fez coisas tremendas para Deus. Diz que ele, chegou um momento que Jezabel se levantou ali, Acabe, né? E aí ele mandou ali os profetas de Baal, 450 profetas de Baal contra ele, mais 400 de Acera, que é outro deus que tinha. Baal é um deus e Acera é outra deusa. E foram ali aqueles monte de... Vocês sabem a história lá, 1 Reis, capítulo 17, 18. O que acontece? Deus fala com ele para que ele restaure o altar, que Deus ia mandar fogo do céu. Deus manda fogo do céu. Ali o holocausto é consumido. Deus faz uma grande obra, ali mostrando o quê? Que Deus era com Elias. Mas depois que isso acontece, é um momento de glória, né? Temos que tomar cuidado. Porque o diabo sabe, às vezes depois de um momento de glória, às vezes após uma grande vitória, nós baixamos a guarda. E é um momento onde Satanás, ele não está de brincadeira. Quando nós baixamos a guarda, depois de uma grande vitória, tivemos uma grande vitória, foi algo assim, pastor, você não sabe o que aconteceu, o negócio foi tremendo, né? Puxa, aquela questão que eu tinha na justiça saiu, aquela doença foi curada. Sempre depois de uma grande vitória, nós temos a tendência de baixar a guarda, querido. Então toma cuidado, não baixa a guarda, porque Elias, depois que ele destruiu ali os 450 profetas de Baal, mais 400 de Acerá, ele ali, saiu dali, o que ele recebeu? Ele recebeu uma palavra de morte, queridos. Satanás sempre vai tentar tirar e roubar a nossa alegria. Imagine só, o profeta devia estar muito feliz, querido. Deus mandou fogo do céu, pastor Denis, olha só. Que coisa tremenda, querido. Se acontece isso hoje aqui, né, ia virar notícia no Face, no status, viralizava. Imagine só Deus mandar fogo do céu, querido. E aí depois que tudo isso acontece, que Jezabel fala para ele assim, ó, da mesma maneira que eles morreram, amanhã nessa mesma hora, você também vai estar morto. Essa palavra entrou no coração do profeta, querido, porque foi uma palavra de morte contra a vida dele. Ele estava no auge, estava voando. Aí veio uma palavra de morte contra a vida dele, dizendo, ó, amanhã nessa mesma hora você vai estar morto. Falei, meu... E aí diz que ele faz? Ele vai e entra na caverna. Ele vai e ele pede a morte para si, queridos. Se nós fôssemos pensar hoje, depois de um momento de vitória tremendo que ele teve, ele praticamente, se tivesse psicólogo naquela época, ele seria diagnosticado com depressão, querido. Porque hoje é fácil falar de depressão, mas naquela época ninguém sabia o que era depressão. Porque ele ficou com medo, ele se escondeu. Ele ficou com medo, que muitas vezes é isso que o diabo faz, ele lança palavras de maldição contra a minha vida e contra a sua vida, mas nós em nome de Jesus, essa palavra de morte, se o diabo lançou uma palavra de morte contra alguém aqui neste lugar, nessa noite, eu quero repreender agora, no nome de Jesus Cristo, querido, eu quero repreender agora, no nome de Jesus, recebe sobre a sua vida hoje, este antídoto que é o sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Se teu nome foi lá para obra de feitiçaria, se de repente alguém que não gosta de você, alguma coisa desse tipo, foi lá e fez uma obra de feitiçaria contra você, colocou seu nome na boca do sapo, eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus, recebe nessa noite sobre a sua vida o sangue precioso de Jesus Cristo, queridos, porque a Bíblia fala que contra nós não vale encantamentos. Aleluia, seja quebrado agora toda palavra de morte, toda palavra de maldição que foi lançada contra a sua vida, seja quebrada agora, em nome de Jesus. Aleluia, você pode glorificar a Deus por isso. Seja quebrada agora em nome de Jesus, toda palavra que foi lançada pelo diabo, queridos, porque ele é a antiga serpente, e ele lança o seu veneno. Não é porque ele foi lançado do Éden para a terra. Tu viu lá, Apocalipse 12, fala que ele foi lançado na terra e com ele veio os seus anjos. Então o bicho está desesperado, querido.
Ele está desesperado, porque ele já sabe o final da história dele, ele já sabe qual é o seu fim, e ele não quer ir sozinho, mas ele quer levar o máximo de pessoas com ele. Então não desvie a sua vida, nem para lá, nem para cá, não desvie o seu passo, continue caminhando firme na presença do Senhor, lembrando que se você pecar, você tem um advogado, como diz 1 João capítulo 2, ele fala assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, saiba de algo, nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso advogado que nos justifica. O diabo é o pai da mentira, ele vem de várias maneiras lançando ciladas contra nós, mas em nome de Jesus, o sangue poderoso de Jesus Cristo está sobre nós nessa noite, querido. Aleluia, aleluia. E ele vem com as suas estratégias, ele vem com seus planos. O próprio apóstolo Paulo diz que nós não devemos ignorar os seus ardis, nós não devemos ignorar os seus planos, porque Satanás ele é ardiloso, ele é astuto, porque diz que a serpente, olha, se você vê lá no Gênesis capítulo 3, fala que essa serpente que é Satanás, a serpente era o animal mais sagaz de todos os animais selváticos. Está em Gênesis capítulo 3, versículo 1, que a serpente era o animal mais sagaz. O que é sagaz? É astuto, é esperto, aleluia. A serpente que é Satanás, esse diabo aí, ele é astuto, queridos, ele é esperto, ele sabe como nos atingir, ele sabe aquilo que vai nos magoar, ele sabe aquilo que vai te ferir, ele sabe aquilo que vai te colocar para baixo, ele sabe aquilo que pode te afastar da presença de Deus. Então ele vem muitas vezes, usa alguém da tua casa, usa alguém da tua família, usa um familiar seu, usa um colega de trabalho, usa alguém que vem a lançar uma palavra, muitas vezes uma palavra que vem te ferir, e essas feridas, querido, elas precisam ser curadas, essas feridas elas precisam ser limpas, essas feridas elas precisam ser tratadas. E eu quero dizer uma coisa para você: passa o sangue de Jesus sobre essas feridas hoje. Passa o sangue de Jesus sobre essas feridas hoje, porque, querido, a Bíblia fala, João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia, tem de bom ânimo. E tem um versículo tremendo que diz, acho que é Romanos 5:3, fala que nós devemos nos gloriar nas tribulações. É difícil se gloriar na tribulação, porque muitas vezes, querido, falta forças, né? Na hora que está na prova, parece que as forças da pessoa, elas se esvaem, elas escapam pelas suas mãos, né? Dá vontade, dá um desespero, dá aquela vontade de chorar, dá vontade de ficar trancado no quarto. Isso tudo é o quê? São princípios de uma depressão. E o diabo, ele sabe, querido, ele fere as pessoas, porque ele quer obter o quê? Um resultado positivo. Ele quer que a pessoa se mate, ele quer que a pessoa se destrua, ele quer que a pessoa que recebeu aquela ferida, aquela pessoa que foi ferida, ele quer que aquela pessoa tome uma decisão drástica, sabe? Não, eu vou pular daqui de cima e vou me matar, vou acabar com tudo isso. É isso que o diabo quer. Mas nós temos que entender que as feridas, elas servem para nos trazer maturidade espiritual, queridos. Todo mundo conhece as pérolas, né? As pérolas, elas servem para fazer joias, né? A irmã ganhou um anel de pérolas, hein? Que coisa linda, hein? Os maridos aí, um anel de pérolas para tua esposa. Olha, para o irmão que vai casar ali, olha que benção, olha a dica aí. Um anel de pérolas. É muito caro, querido. É caro demais. Mas imagine só, sabe como é que a pérola ela nasce? Sabe como é que se produz uma pérola? A ostra está lá no mar. E aí o que acontece? A ostra ela fica fechada. Mas às vezes entra impurezas naquela ostra. Às vezes um grãozinho de areia que ele quer entrar naquela ostra. O que acontece? Já fere aquela ostra, cria uma ferida. Mas a ostra ela tem um processo de regeneração próprio. Então o que acontece? Ela lança um produto chamado nácar. O nácar é um produto que vai envolvendo aquele grãozinho de areia. Ele envolve. E aí com o tempo aquilo ali se torna uma pérola, querida.
Quero dizer uma coisa para você: as suas feridas nas mãos de Deus pode se transformar em uma pérola, queridos. Não importa as suas feridas. Lá o Nacar, ele vai trazendo e vai gerando uma pérola, ele vai trazendo revestimento, até se tornar uma pérola. Mas nas nossas vidas, quando nós colocamos o sangue de Jesus nos reveste, vai nos revestindo, e aí as feridas, querido, elas não têm mais efeito. O efeito das feridas não são de destruição, mas os efeitos das feridas são de salvação, são de glorificação, são de exaltação, queridos. Porque o diabo quer que quando ele te fere, ele quer que você tome uma decisão drástica, que você faça, que você reaja, que você pegue um revólver e muitas vezes faça uma loucura, que você levante a mão e bata numa pessoa. É isso que o diabo quer. Ele quer que você reaja com agressividade, com ignorância. Ele quer que você faça algo que seja assim, que chame atenção. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se revista essa ferida a cada dia com o sangue precioso de Jesus Cristo. Se revista essa ferida com esse sangue, queridos, que vai gerar na sua vida glorificação da parte do Senhor, queridos. A tribulação não é para nos matar, mas a tribulação é para nos trazer maturidade, queridos. Então não entra na do diabo. Diz para essa pessoa que está ao teu lado: não entra na do diabo, meu irmão. Não entra na dele, não. Ele é a antiga serpente. A antiga serpente é astuta. O diabo é astuto. Ele é sagaz. Ele é esperto. Mas eu e você temos que ser mais esperto do que ele. Aleluia. Se o diabo é esperto, nós temos que ser mais esperto do que ele. Nós temos que buscar conhecimento de Deus. Nós temos que buscar as coisas de Deus. Nós temos que buscar a palavra de Deus. Nós temos que andar alinhados com a palavra de Deus, querido, para que nós possamos ter uma vida abençoada, para que nós possamos ser curados, porque o nosso Deus, Ele nos cura. Às vezes o diabo vem e fere, coloca uma enfermidade, e aquela enfermidade faz com que a pessoa fique mal, cabisbaixa, não acredita mais. Eu quero dizer uma coisa para você: o nosso Deus, Ele é o Jeová Rafá, o Deus que sara todas as enfermidades. Ele continua curando, queridos. Não se desanime, não se desespere, porque você teve um diagnóstico negativo. É isso que o diabo quer. Ele quer que através desse diagnóstico negativo você pare na sua caminhada. Você não venha mais para a igreja, você não fale mais, não vou nem ligar para o pastor, já falei, não vou falar mais. É isso que o diabo quer. Ele quer porque ele é astuto, ele é esperto, ele está tentando te enrolar, ele está tentando te seduzir. Toma cuidado com as astúcias de Satanás. Toma cuidado, querido, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Muitas vezes nós não vemos, o diabo cega. Não é isso? O diabo cega. 1 Coríntios, capítulo 4. É isso, versículo 4 fala assim: que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. O diabo, ele cega, queridos, e ele quer cegar as nossas vidas. Ele quer colocar uma máscara em nós, não essa máscara que você está usando, mas uma que venha tapar a sua visão. Ele não quer que você enxergue espiritualmente, ele não quer que eu enxergue espiritualmente. Ele coloca os obstáculos, ele coloca as enfermidades, ele coloca as lutas, porque Satanás, ele cega mesmo, querido. Ele cega, ele quer nos cegar, ele quer nos colocar, sabe, em dúvida. Ele quer criar dúvida no nosso coração contra a palavra de Deus. Ele quer que eu e você tenhamos dúvida no coração. Ele não quer que eu e você aceitemos a verdade. Ele não quer que eu e você caminhemos na verdade. Ele quer que eu e você andemos no engano, porque ele é o pai da mentira. E esse é a serpente que estava lá, que envenenou toda a humanidade, querido. Mas nós temos a solução nessa noite. O sangue de Jesus nos purifica de todo